Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Obrigada pela vida de cada um que chegou aqui. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra jamais ela volta vazia. E tudo que o Senhor depositou no meu coração para ministrar essa noite para o Teu povo, Pai, que alcance a vida de cada um que chegou até aqui. Pai, obrigada em nome de Jesus por esse tempo, por essa noite. Pai, toda arma forjada de Satanás, eu declaro agora caindo por terra em nome de Jesus. Pai, obrigada por uma noite de paz, por uma noite de tranquilidade, por uma noite de portas abertas. Obrigada por uma noite de palavras, Senhor, ministradas do Teu coração, Senhor, alcançando a vida de cada um aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para os nossos corações, Espírito Santo, você é livre nesse lugar. Eis aqui bons depósitos, aleluia, eis aqui um povo sedento da sua palavra, eis aqui um povo que te ama, eis aqui um povo que está para fazer a sua vontade e não a deles, aleluia, ministra aos nossos corações, aleluia, obrigada Espírito Santo, obrigada por essa noite tão poderosa, eu estou com expectativas para o que o Senhor vai ministrar para nós. Aleluia, obrigada, obrigada, obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, graça e paz, amém, queridos. Você pode se sentar, louvor, obrigada. Daqui a pouco chamo vocês. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, vocês sabem que eu passei uma semana, de segunda a sexta-feira, nós tivemos um evento numa das nossas igrejas, do Verbo da Vida, de Salvador. Foi um treinamento, na verdade, profético. Algumas pessoas aqui sabem, o Wellington orou semana passada, né? E aí hoje, esses dias eu estava pensando em casa, porque ele me falou que eu ia ministrar. Antes de eu viajar, ele já tinha falado que eu ia ministrar nesse domingo. Aí eu fiquei pensando aqui comigo, né? Eu disse, eu acho que as pessoas vão ficar numa expectativa que eu venha, né? Fazendo barulho, aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar, queridos, uma coisa que eu acho bem interessante na forma de Deus trabalhar, é que Ele nos usa exatamente da maneira que nós somos. Amém? E eu sempre soube disso, sempre falei, vocês já devem ter me ouvido falando sobre isso. E quando a Vânia Nascimento falou exatamente sobre isso, eu disse, exatamente, Pai. Deus ele vai nos usar da nossa forma. Poucas vezes, talvez você que já é desde o início aqui da igreja, ou você me viu correndo, por exemplo, né? E está tudo bem sobre isso. Eu acho lindo essa unção. Eu sei que Deus destrava coisas nesse momento, mas não faz... poucas vezes eu tive essa direção. E está tudo bem sobre isso. Amém? Isso não me faz carnal, isso não me faz menos espiritual dos que correm. Mas é o meu jeito. Eu tenho outras formas de estar na presença do Senhor, outras formas de destravar coisas da minha vida. Eu lembro que uma vez eu estava num evento lá em Taubaté, não me lembro qual foi o evento, e a Herênio estava atrás de mim, e a Herênio disse assim, Leila, aí ele veio, me chamou, aí ele disse assim, Leila, pega... Mabel, e dá uma carreira aqui na igreja com ela. Aí, rapidamente, passou na minha cabeça, logo eu. Aí, ok, eu obedeci, peguei a mão de Mabel. Quando eu peguei a mão de Mabel, ela já olhou para ele e fez assim, ela já sabia. E aí eu dei aquela carreira, mas não Deus nos usa de formas diferentes, amém? Tem pessoas que vão vir aqui, vão ministrar para vocês, que vão pular, que vão correr, que vão fazer. E está tudo bem sobre isso. Amém, queridos? Mas Deus nos usa. E assim, que eu acho bem interessante, porque às vezes a gente fala sobre a questão das personalidades, né? O colérico, o sanguíneo, o melancólico, o fleumático. E a gente sabe que... Cada um tem sua forma, tem seu jeito de ser, mas eu quero só te dizer uma coisa, queridos. Deus ele vai me usar dentro da minha personalidade, mas isso não quer dizer que eu sou exatamente, vamos dizer, uma colérica. Porque existem pontos muito ruins do colérico, e eu não aceito ter esses pontos, então eu quero melhorar nisso. De repente você é um melancólico, ou um fleumático. Gente...
todos os pontos, todas as personalidades, ela tem pontos muito positivos, mas elas têm pontos terríveis. E eu não aceito. Você aceita os pontos ruins da personalidade que você tem? Claro que não. Nós podemos ser melhores. Então, nós estamos crescendo. Amém? Mas Deus vai nos usar exatamente naquilo que é bom. A gente melhora no que é ruim e a gente cresce naquilo que é ruim, mas a gente avança dentro daquilo que Deus nos confiou. Amém? E Ele vai usar cada um do seu jeitinho aí. E eu pensando sobre isso, né, quando o Wellington falou que esse seria o domingo que eu estaria ministrando, e passei uma semana lá ouvindo muitas coisas, e o tema desse treinamento profético foi a essência. E como foi poderoso aquele tempo que nós tivemos ali, né? Porque eu fiquei pensando sobre, na verdade, eu já venho há muito tempo pensando como é necessário que a gente volte a pontos lá atrás, sabe, quando a gente se entregava mais, quando a gente conheceu Jesus, que era aquela empolgação. Talvez hoje esteja faltando isso, não no verbo resende, exatamente, mas no corpo de Cristo, porque nós estamos tão envolvidos com o que está acontecendo aí no mundo aí fora, que aquilo que a modernidade do mundo, né, como bem ministrou Rosana Lira nesse evento, tem alcançado as pessoas. E a normalidade, a modernidade, ela não pode roubar a nossa essência de adoradores que nós somos. Amém? E hoje eu quero ministrar um pouco para vocês algo que Deus colocou no meu coração, sobre nós voltarmos ao lugar da adoração. E o lugar da adoração, queridos, é um lugar que jamais, diga jamais, nós podemos nos afastar. E a modernidade, né, as distrações que nós temos falado desde sempre, tem nos afastado desse lugar de adoração. E adoração é a essência daquele que pertence a Cristo. Ou seja, somos nós. A adoração é a essência de quem pertence a Cristo. Ou seja, todos nós temos a essência da adoração. Então, hoje eu quero ministrar um pouco sobre isso, porque, queridos, o Espírito Santo, eu tenho percebido que Ele tem nos chamado a voltar para esse lugar. Amém? Amados, e adoração, como o Wellington estava falando, né, sobre o tema, e eu não pensei nem sobre isso hoje, sobre o rema, não lembrei, mas tem tudo a ver com vida de louvor que a gente ministra no rema. Porque, queridos, a adoração não é música. Muita gente acha que adoração é música, mas adoração não é música. Adoração é um estilo de vida. Adoração é lugar de intimidade, de relacionamento com Deus, de conhecimento de Deus. Isso é a verdadeira adoração. E como eu acabei de falar, as distrações desse mundo, elas estão nos tirando desse lugar de adoração. E desse lugar de adoração, desse lugar de entrega, desse lugar de rendição, desse lugar no secreto. Sempre uso aqui, né, eu sempre falo de algo que o pastor me marcou quando o pastor falou. Ele disse que, pastor João fala que o secreto, não só ele, muitos ministros falam, é o lugar onde Deus vai nos encontrar. Não é no público, não é quem nós somos aqui, é no secreto. Então, eu quero te dizer essa noite, cuidado com as distrações. Cuidado com o seu tempo nas redes sociais, cuidado com tantas outras coisas, não sei, porque podem roubar o seu tempo. Uma coisa que Deus tratou comigo há um tempo desses aí foi que eu estava me distraindo, às vezes até por algo lícito. Às vezes eu percebo que está faltando alguém no culto, eu mando uma mensagem. Às vezes eu fico me comunicando com o pessoal da mídia ou com alguém lá fora. E Deus começou a tratar, você está se distraindo
em vez de estar prestando atenção 100% na minha palavra. Então, eu decidi, agora eu boto meu telefone, porque estava me distraindo, estava me atrapalhando, eu estava perdendo algumas coisas. Então, existem coisas que só você e Deus podem estar te atrapalhando. Às vezes, uma rede social, às vezes, uma Netflix demais. Pode ser tantas coisas, queridos. E é tudo lícito, você percebe? Não é ilícito isso, mas são coisas que podem roubar a nossa rendição, o nosso tempo, o nosso lugar no secreto. E aí, eu fiquei pensando, né? Como é que nós vamos viver os milagres? Como é que nós vamos viver o sobrenatural de Deus que nós temos falado, se nós não temos intimidades com o dono de todo o conhecimento? Porque vir para a igreja a gente já entendeu que não é aquilo que... vir para a igreja é algo que temos que fazer, é bíblico, né? Congregar, estar junto, essa unção coletiva, tudo isso é bíblico. Mas existe um lugar que é só você e Deus. É só você e papai. Amém, queridos? Então, o lugar de adoração a Deus não é um espaço físico. Você já entende isso, você é bem ensinado. Mesmo que você não tenha feito rema, você é ensinado nessa igreja que o lugar de adoração nunca foi, nunca será um espaço físico. Lugar de adoração, amados, é um lugar espiritual. Amém? É aonde o coração, o nosso coração, ele vai se render. Aonde o nosso ego, os nossos desejos, a nossa vontade se coloca ali, e é onde Deus vai se tornar o centro. O nosso ego, os nossos desejos vão ficar de lado, mas Deus vai se tornar o centro. O lugar de adoração, queridos, é um lugar onde a gente pode conversar, onde a gente pode se render, onde Deus pode falar com a gente. Amém? Então, não é sobre um espaço físico, mas é sobre o seu lugar com o seu Pai. Amém? Então, a Bíblia, ela nos mostra que Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Amém? Então, no Antigo Testamento, você sabe, havia o tabernáculo. Mas hoje, pelo Espírito Santo, nós nos tornamos esse lugar. Amém? Aonde Deus habita. Então, é na adoração que reconhecemos quem é Deus e quem nós somos nele. Esse lugar de adoração é o lugar que nós precisamos estar. É o lugar que nós precisamos voltar. É a essência de um adorador. Aleluia! Adoração não começa na música. A adoração, queridos, começa na sua entrega a Deus. Aleluia! Sabe, queridos, quando nós adoramos, nós não estamos tentando mudar Deus. Amém? Mas nós estamos sendo alinhados. Nós estamos sendo ajustados. Porque a adoração, ela ajusta a nossa visão. Ela acalma o nosso coração. Ela nos fortalece. Ela fortalece o nosso espírito. É esse lugar de entrega. É esse lugar seu e o do seu Pai. Amém? Então, o lugar da adoração é aonde? A fé é renovada. Você pode dar uma glória a Deus? O lugar de adoração é aonde a gratidão, ela vai vencer toda murmuração. Quando nós estamos andando na carne, querido, nós tomamos decisões erradas. A nossa decisão normalmente é guiada por algum sentimento, por alguma coisa que a gente ouviu e não gostou. Normalmente assim, mas quando você está rendido, você está buscando ao Senhor, que você para ouvir, que você está ali orando, levantando as mãos, adorando a Ele. Não estou falando sobre pedir, não. Eu estou falando sobre adorar, sobre louvar o nome dEle. Amém? E que você silencia, você vai ouvir a voz de Deus, não a sua voz. No lugar, querido, de adoração, a presença de Deus, ela vai se tornar real na sua vida, real na minha vida. Amém? É o lugar onde você vai ouvir, onde você vai acalmar o seu coração. Tem pessoas, queridos, que elas não conseguem ouvir uma direção da parte de Deus, ouvir uma instrução
Porque elas estão tão envolvidas. Muitas vezes eu me encontrei nesse lugar, envolvidas com as circunstâncias, envolvida com tanto trabalho, envolvida com tantas coisas, que a gente não para ouvir a voz. Então nós precisamos nos render. Amém? Nos render a esse lugar de adoração. Voltar a essa essência da adoração, que é o lugar onde a gente precisa estar. Sabe, queridos, é tão interessante que o lugar de adoração, ele não nos permite falar mal das pessoas. O lugar de adoração não nos permite criticar. Eu ouvi esses dias lá na conferência, um dos ministros, só ministrou o profeta lá, gente, só foi. E eu achei interessante que um deles disse assim, que tem pessoas que elas não conseguem se reunir, se elas ter um tempo de comunhão, ter um tempo sem falar mal ou criticar uma outra pessoa. Ele é um dos profetas lá, falou sobre isso, e isso é uma grande verdade, gente. Eu fiquei pensando sobre isso. É verdade, porque tem pessoas que elas não conseguem chegar e conversar sobre outras coisas, tantos assuntos para a gente falar, mas tem que trazer alguma coisa ruim, tem que falar, criticar alguém. Esse não é o lugar dos verdadeiros adoradores, esse não é o nosso lugar. Posso ouvir um amém? O nosso lugar é quando alguém critica outra pessoa, é a gente sair daquele assunto. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Amém? Então, muitas vezes, esse lugar, ele é construído aonde? Aonde? Diga comigo, no secreto. É nesse lugar que nós vamos construir essa adoração. É no quarto, queridos. No silêncio. Na sua oração mais sincera. Deixando a sua carne, o seu eu, a sua vontade, os seus desejos de lado. Sabe, não tem como eu falar aqui, não, e o Senhor vai me trazendo algumas coisas. Sabe, queridos, eu não anotei para falar sobre isso, mas me trouxe a memória, o Senhor me trouxe a memória, eu creio que é para Ele falar, que é para eu falar. Uma das coisas que eu ouvi lá, que todo profeta, ele precisa de um pastor. E sabe que nesse lugar de adoração, Deus vai te instruir a procurar um homem de Deus. E esse homem de Deus, muitas vezes, vai ser o seu pastor. E muitas vezes, porque nós estamos, os profetas, como foi muita lapada lá para os profetas, eles acham que Deus fala diretamente com eles, né? Então a gente não precisa. Todos nós, seja profeta, seja mestre, seja socorros, precisamos de um pastor. E nesse lugar secreto o Senhor vai falar com você, e nesse lugar secreto Deus vai te instruir a procurar o homem de Deus. Sabe? Não ficar baseado no que a gente pensa, ouvir o que um homem de Deus fala. Amém, queridos? Então esse lugar de ouvir e de construir vai ser na sua adoração ao Senhor. Um outro lugar, queridos, outras vezes, esse lugar de adoração vai ser aqui. Tem gente que rejeita, né? O congregar. Mas você sabia que esse lugar de adoração muitas vezes é vivido em comunidade também? É nesse lugar, quando a igreja se reúne, um só coração. Aleluia! Um só coração, todo mundo exaltando o nome do Senhor, através do louvor, através de ouvir a palavra, através de uma ceia. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo, queridos? O lugar de adoração, nós precisamos buscar essa essência. E eu nem sabia que era isso que ia ser ministrado lá. E Deus já vinha me comunicando atrás. Você precisa buscar mais. Estou falando de mim, tá? Você precisa me buscar mais. E aí eu comecei a despertar. Durante o dia eu tenho algumas dificuldades, então eu vou acordar mais cedo, Senhor. E comecei a botar meu relógio para acordar mais cedo. E eu comecei a ler mais. E eu comecei a pegar aqueles mananciais, né, que tem lá um dia. E aí eu comecei a buscar mais, porque Deus falou primeiro comigo. Nós precisamos voltar, queridos, a esse tempo. Sabe, você não precisa esperar que alguém chegue para você e fale sobre isso. Deus usa para falar aqui também. Amém, queridos? Uma coisa que eu vi lá, que eu achei bem interessante lá, que eu fiquei observando, foram, não sei nem quantos, gente, era tanto ministro lá,
E eram 4 ministrações a cada dia. Então, a gente entrava às 3, saía às 10 horas, porque era oração, era muita coisa. Então, uma coisa que eu observei, todos eles, não teve um que apenas se moveu. Porque, às vezes, a igreja fica esperando só isso. É muito bom o mover do Espírito, mas nós precisamos ficar atentos às verdades da palavra. Como diz Vânia, tem que fluir na palavra. Não é só desconfie quando é só profecia tem que ter a palavra, tem que ter a confirmação da palavra. Então a palavra está te dizendo aqui, queridos, sobre a importância de você chegar, e eu vou ler aqui alguns versículos sobre isso já, mas de você estar diante do seu Pai no secreto. Você e Ele. Eu tenho um chamado. Eu não tenho chamado, não importa. O lugar do filho é diante do Pai, adorando a Ele, em espírito e em verdade. A palavra nos ensina, nos fala, né, que em João 4, 23, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando. Deus está procurando verdadeiros adoradores e que Ele encontre em mim, que Ele encontre em você, queridos. Esses verdadeiros adoradores que Ele tem buscado. Amém? O que isso significa, Leila? Significa que o lugar da adoração, queridos, não é sustentado por aparência. Lugar de adoração não é aparência, queridos, mas é por uma verdade do seu coração com Deus e uma intimidade. Nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. E como é que a gente vai ter essa intimidade? Só vindo para os cultos? Recebendo na terça e na quinta? Não. Nós precisamos ter todos os dias, diga todos os dias, um tempo com o Senhor. Um tempo no secreto, onde é você e Ele. Amém, queridos? Outra coisa, quando a gente escolhe adorar, mesmo nos dias difíceis, nós estamos declarando que Deus continua sendo digno, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Amém. Sabe, é nesse lugar, queridos, de adoração que nós vamos ser transformados. É nesse lugar de adoração que nós vamos receber consolo do Espírito Santo. É nesse lugar de adoração que naqueles dias difíceis que nós passamos, que parece que o mundo caiu na nossa cabeça, é que nós vamos encontrar força. É nesses lugares, é nesse lugar de adoração, é nesse lugar no secreto. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, é isso que eu quero para a minha vida e eu quero para a sua vida. Voltar ao lugar da adoração. Diga, pense comigo, voltar ao lugar de adoração é você estar voltando para a sua casa. Então, se por um acaso Deus está falando com alguém aqui, eu quero te dizer, volte a esse lugar de adoração, porque você está voltando para a sua casa. Não é sobre, queridos, púlpito, não é sobre você aparecer, mas é sobre a sua intimidade com o seu Pai. Amém? E essa essência de adorador, ela nasce, como eu acabei de dizer, nessa intimidade com Deus. Deus espera de nós, queridos, mais do que atividades, mais do que tantos afazeres, mas Deus espera de nós esse relacionamento de filho. Amém? Sabe, queridos, nossa vida, ela só vai melhorar quando na nossa intimidade com Deus melhorar. A nossa essência, a sua essência, a minha essência, o nosso DNA é adoração. Porque nós fomos feitos para isso. Amém? Eu acho interessante Gálatas 2, versículo 20, que diz assim, já estou crucificado com Cristo. Quantos aqui foram crucificados com Cristo? O dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Aí já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não vive mais Leila, não vive mais Isabel, não vive mais Meire, mas
Cristo vive em nós. Então, queridos, agora é sobre Cristo que vive em nós. Então, quando a adoração deixa de ser um momento, e nesse momento que a adoração, ela deixa de ser apenas um momento e ela passa a ser um estilo de vida. É o estilo de vida do cristão, é o estilo de vida do crente. Amém? Então, queridos, quando Cristo vive em nós, nós podemos realmente viver. Quando nós recebemos Jesus mesmo como Senhor e Salvador, nós precisamos passar a viver esse estilo de vida de adorador. Ah, Leila, mas eu trabalho, minha vida é tão corrida. Queridos, acorda um pouco mais cedo. Eu volto com Esdras aqui. Trabalha tão cedo, nós falamos tanto sobre isso na casa de oração, né? Gente, a casa de oração foi espetacular, a palavra, o que o Senhor ministrou através do professor e pastor Marcos Paulo. Então, acorda mais cedo. Tira esse tempo com o Senhor, você vai ver que o seu dia vai ser melhor. Pode ser que nos primeiros dias seja meio sacrificante, mas o tempo vai passar, o tempo vai passando, e você vai ver que esse lugar vai te trazer mais refrigério, vai te trazer direções, seus dias vão ser melhores. Amém? O lugar de adoração, queridos, nos dias maus, eu quero falar um pouco sobre isso. Sabe, amados, no pior dia da nossa vida, tem dias que, como eu não sei se você já me ouviu ministrando sobre a meia-noite, mas existem as meia-noites da nossa história. Existem os dias que a gente olha assim, já aconteceu algo comigo, que eu digo, Senhor, não acredito que eu estou vivendo essa situação, Pai. Eu não acredito, eu sou sua filha, eu te amo e tal, e a gente começa a trazer. Mas sabe, queridos, é nesse momento, no pior dia da sua vida, no dia mau, no dia que você diz, meu Deus, está tudo desabando, eu não acredito que eu estou passando por essa situação. A nossa escolha, por sermos verdadeiros adoradores, não será de murmurar, mas será de adorar. Eu lembro que quando eu estava passando por uma situação bem difícil, e eu disse para o Senhor, chorando, eu digo, Pai, eu não acredito que eu estou passando por isso. Eu não estou acreditando, Pai, que eu estou passando por essa situação. Mas enquanto eu estava falando essas coisas, nada acontecia. Mas no momento que eu saí desse momento de murmurar, de ficar reclamando com Deus, e me prostrei e começou a adorar, eu vi a saída. É nesse lugar no secreto, é nesse lugar de adoração, é nesse lugar entre você e Deus, é que nós vamos encontrar o lugar de saída. Amém? Então vamos adorar mais. Em 1 Tessalonicenses fala lá no verso 5, capítulo 5, verso 18, sobre em tudo dar graças. Sabe, amados, não é sobre estarmos passando por uma situação, estarmos, de repente, numa situação de doença, vou usar a doença, e a gente diz assim, obrigada, Senhor, porque eu tenho essa doença. Não é sobre isso, você já sabe disso. Você já é membro do Verbo da Vida o tempo suficiente para entender que não é sobre isso. Mas é sobre entender e dar graças a Deus, porque você sabe que Ele é aquele que te livra de todo mal. É dar graças porque é Ele que vai te tirar daquela situação, que nós vamos passar daquilo ali, que não é Deus que nos colocou naquele lugar. Amém? Dai graças não pela enfermidade, mas dar graças porque nós sabemos que Deus, o nosso Pai, pode nos tirar de qualquer tipo de doença, de situação, de prisão, emocional, ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei qual é, talvez a meia-noite da sua história, qual é o dia mau que se levanta, mas uma coisa eu te digo, seja grato. Às vezes a gente precisa lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Porque às vezes a gente está vivendo um dia tão mal, tão ruim, a meia-noite está tão escura, que a gente esquece daquilo que Deus já fez. A gente esquece dos milagres. A gente esquece de tanta coisa que Ele já fez. A gente precisa, às vezes, até anotar, sabia, queridos? Anotar para, nesses momentos, a gente ir lá e lembrar tudo que que Deus já fez por nós. Amém? Então, amados, é bem importante, sabe, queridos, se a gente entendesse o poder que há no louvor, na adoração, nesse tempo secreto com o Senhor, nesse tempo com quem é Deus na nossa vida mesmo, a gente murmuraria menos.
a gente não murmuraria, na verdade. A gente só louvaria. Sabe? No momento que a gente não sabe nem o que fazer, mas a gente está lá louvando ao Senhor. Eu lembro que nessa meia-noite bem escura que aconteceu na minha vida, nem faz muito tempo isso. Nem faz muito tempo, faz pouco tempo. Eu passando por aquela situação difícil, aquela coisa, e eu disse, meu Deus, e agora? Eu não acredito que estou passando por essa situação. Enquanto eu estava falando, reclamando e só chorando, nada acontecia. Então, amados, a gente precisa, de fato, entender que quando a gente abre, eu nem pedia mais para ele me tirar daquela situação, mas eu resolvi apenas levantar as mãos e louvar o nome dele. E comecei a cantar aquela música sobre exaltando o nome dele. Amém? Porque sabe uma coisa? Ele fazendo, ele é Deus. Ele não fazendo, ele continua sendo Deus. Amém? Então, como é que está o nosso nível de gratidão ao Senhor? Isso é para você pensar. Como é que está o meu nível de gratidão ao Senhor? Amém? De adorador. Outro ponto que eu quero trazer para você. A adoração, ela libera a intervenção divina. Amém? A palavra nos mostra que a adoração muda cenários, ela muda quadros, ela muda paisagens. Eu acho interessante 2 Crônicas 20, porque lá, se você não leu, depois você pode ler, mas quando o povo decidiu louvar, o que aconteceu? Quem lembra? Deus, ele confundiu os inimigos. Quando o povo de Deus decidiu louvar, Deus foi lá e confundiu os inimigos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, está enfrentando algo difícil de resolver? Louve, adore a Deus. Amém? Está passando por um tempo difícil? Adore a Deus. Porque enquanto você está louvando, Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando no invisível, confundindo os inimigos. Amém? Abrindo caminhos, trazendo livramentos. Deus está trabalhando. Deus não dorme. Amém, queridos? Louve, outro ponto importante, louve acima da sua alma. Eu estava comentando com o Wellington, eu disse, Wellington, esses dias eu estava lá. Eu disse, rapaz, eu não estou bem. Estou angustiada, tem alguma coisa errada. E aí, queridos, eu resolvi parar de ficar colocando o meu foco naquilo ali. E comecei a orar em línguas naquele quarto que eu estava. E eu comecei a buscar o Senhor e comecei a repreender todo o mal, toda a obra maligna, qualquer coisa que estava me trazendo aquele sentimento ruim. E eu fui para aquele evento e recebi de forma poderosa. Então, a gente precisa fazer muitas vezes isso. Está com um sentimento ruim, as coisas não estão bem aqui. Louve acima da sua alma, queridos. Louve mais alto do que a sua alma. Sabe, você quer ver milagres na sua vida, você quer ver intervenção divina, você quer ver as coisas acontecendo. Louve mais alto do que a sua alma. Aleluia. Sabe, tem uma frase que eu já ouvi várias vezes, eu nem sei de quem é essa frase, mas ela é poderosa. Adultos espirituais fazem o que precisa ser feito, não o que dá vontade. Os meninos, eles fazem o que dá vontade. Me deu vontade de fazer isso, então eu vou fazer. Não, mas os espirituais fazem o que precisa ser feito. Amém, queridos? Sabe, mesmo quando a alma não quer, mesmo quando a alma não quer fazer, amados, a gente não vive pelo que a gente sente, você sabe disso. Então, não é sobre você sentir, é sobre você escolher intencionalmente adorar. Você faz de forma intencional. Eu não estou com vontade, eu não quero fazer. A minha alma está gritando, eu estou sentindo isso. Eu estou angustiado, mas eu vou fazer. Eu vou adorar, eu vou para os pés dele. E eu não estou falando sobre pedir, não, queridos. Eu estou falando sobre a gente engrandecer, sobre a gente ouvir a voz dele, sobre a gente exaltar o nome dele, sobre dizer quem ele é nas nossas vidas, não pelo que ele pode nos dar, mas realmente por quem ele é. Amém? E eu te digo uma coisa, queridos, essa escolha, ela vai gerar reviravoltas na sua vida. Ela vai gerar milagres.
ela vai gerar confusão para o diabo mesmo, que ele vai dizer, nossa, ela está vivendo tudo isso, está passando por toda essa circunstância, mas ela está louvando. Vai gerar livramentos que nem você sabe, que você nem imagina. Não sei, talvez eu tivesse naquela, acho que foi terça ou quarta, vivendo aquele momento ali no quarto, que eu estava tão, talvez Deus estivesse me trazendo livramentos que eu nem posso ver, que eu não vou ver. Amém, queridos? Então escolha de forma intencional adorar a Deus todos os dias da sua vida, todos os dias, amém? E eu quero de fato, queridos, que você faça uma declaração. Na verdade, quando a gente fala declaração, você sabe que a gente usa muito, vamos declarar, mas a gente sabe que pela palavra, quando a gente declara, a gente está profetizando. Então você vai profetizar sobre a sua vida. Uma grande reviravolta. Vamos lá? Uma grande reviravolta. Milagres. A força divina acontecerá todos os dias da minha vida. Aleluia! Amém, queridos? Profetize isso sobre a sua vida. Seja um profeta da sua própria vida. Amém, queridos? Outro ponto, adoração sustenta e alinha o nosso coração. Oh, aleluia! Salmo 111, versículo 5 diz, Deus sustenta os que o temem, pois sempre se lembra da sua aliança. Aleluia, veja aqui essa palavra temem. Deus sustenta aos que o temem. Aí no 112, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E isso me chamou a atenção, saltou, temer, teme, né? Veja, amados, temer é diferente de ter medo. É totalmente. Aí eu fui pesquisar a diferença entre essas duas palavras, medo e temer, né? O medo, ele está ligado a uma ameaça, a uma insegurança, a um afastamento. O medo, a gente sabe que é um espírito, ele nasce quando algo nos intimida ou nos faz sentir no perigo. E aí a Bíblia fala que o medo geralmente aparece como algo que paralisa, que confunde, que rouba a nossa confiança de Deus. Então o medo faz o quê? Faz a gente se esconder, faz a gente se recuar, faz a gente agir por defesa, não por fé. Aí 1 João 4, verso 18 diz, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, queridos, medo é um espírito, você não aceita isso. O medo, ele nos afasta de Deus, porque ele nos faz olhar mais para um problema do que para o Senhor. Mas e temer? Temer é amar profundamente, respeitar a santidade de Deus, é escolher obedecer a Deus porque confiamos nele. O temor nos aproxima e não nos afasta de Deus. Ele gera alinhamento, ele sabedoria e vida. Provérbios 9, versículo 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Oh, aleluia! Em resumo a tudo isso, querido, medo nos afasta, nos paralisa, nasce insegurança. Agora, no temor, me aproxima de Deus, me alinha. O temor faz com que nasça do amor, nasça amor e nasça reverência a Deus. Amém? Então nós podemos resumir tudo isso aqui. O medo foge de Deus e o temor corre para Deus. Amém? O medo nos faz duvidar do caráter de Deus. O temor nos faz confiar no caráter dele. Amém? E é no temor do Senhor que encontramos vida, direção e segurança. Então, quem vive em adoração, vive sustentado, alinhado e guardado pelo Senhor, porque teme ao Senhor. Bem-aventurado você, filho de Deus, que teme ao Senhor. Bem-aventurado você que coloca em prática a palavra do Senhor. Bem-aventurado você que desfruta da presença do Senhor. Bem-aventurado você que corre para os braços dele. Bem-aventurado você que não pensa em você, mas pensa no que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia! E para concluir, querido, já caminhar aqui para o finalzinho, voltar ao lugar de adoração. Da adoração é voltar à intimidade. Voltar ao lugar da adoração é voltar à essência.
Voltar ao lugar da adoração é voltar ao centro da vontade de Deus para a minha vida. Amém? E, queridos, voltar à essência é voltar para o lugar de onde tudo começou. Onde tudo começou. E eu nem estou falando fisicamente. Eu estou falando de algo genuíno, de algo de dentro mesmo. Amém? É aonde o seu coração estava rendido. É onde o seu coração não estava nem aí com o negócio sei lá, de chamado, de coisas assim. Não sei, mas era onde o seu coração estava rendido o tempo todo a Deus, onde você desejava ter esse tempo com Ele. É aonde a sua fé, aonde a fé ela é simples. Não é algo, mas é simples. É onde o amor, o seu amor estava de forma genuína por Deus. Esse é o lugar da nossa essência. Amém? Sabe, queridos, com o tempo a gente pode até continuar fazendo as coisas certas, mas perder o porquê nós estamos fazendo isso. Por que se a gente não entra num automático, se a gente não faz só por fazer? E nós precisamos buscar essa essência. A essência não está no ritmo da sua agenda, não está nas suas funções. Ele está na presença de Deus. Ele está onde você vai buscar a face e a presença de Deus. É quando nós lembramos que antes de qualquer chamado, ou ministério, ou responsabilidade, nós fomos alcançados por Deus. Amém? É voltar à essência, queridos, é trocar a pressa do dia a dia pela intimidade com Ele. Isso é a nossa essência. É escolher estar com Deus antes de falar de Deus. Sabe que às vezes a gente fica tão preocupado em falar, preocupado em fazer, em falar uma coisa e falar outra para as pessoas, sabe? O lugar da essência é exatamente você escolher, Pai, eu quero estar contigo. Esse é o meu lugar, Pai. Sabe, queridos, esse é o meu lugar, esse é o seu lugar. Antes de ter que falar para as pessoas, antes eu tenho que ter uma palavra para fulano, eu tenho que ministrar alguma coisa. Você tem que se preocupar em cuidar da sua essência de estar ao lado de Deus, de ouvir a Deus, antes de qualquer coisa. É permitir a essência, é permitir que Ele trate o seu coração. Aonde Ele vai tratar, isso é a essência. Sabe, queridos, a essência, eu descobri que a essência, porque às vezes a gente sabe, como eu falei, a gente vive no automático, né? Mas quando a gente para ouvir e praticar, a gente entende que a nossa essência, ela nos livra de um cansaço espiritual. Aonde a gente nem quer mais nada. Aonde a gente quer desistir de tudo. Porque, queridos, ela não nasce de uma obrigação. A essência não é algo de uma obrigação, mas de um relacionamento. De um relacionamento com Deus. Sabe que quando a essência ela se perde, tudo pesa. Quando a gente fica no automático, tudo pesa. Mas quando ela é restaurada, aquilo que é difícil, aquilo que é pesado, aquilo que parece que nós não vamos aguentar, se torna leve. Se torna leve, amados. E eu declaro, eu profetizo sobre a sua vida, leveza, tranquilidade, paz. Sabe que nós estamos precisando andar de forma mais leve? O Senhor tratou isso comigo um tempo desse atrás. Filha, você precisa ser mais leve. Nós precisamos ser mais leves. Sabe? E aonde eu vou encontrar essa leveza? Nos pés, no meu quarto, no meu lugar secreto. Vai ser mais leve lidar com as pessoas, vai ser mais leve ouvir algumas coisas. E eu tenho provado dessa leveza. Sabe, queridos, eu sei que Deus quer que todos nós, a gente ande nisso. Que passe, deixa o peso, troca o seu fardo. O fardo dele é leve, é suave. Se está pesado, é porque tem alguma coisa errada. Você precisa entrar mais, buscar mais essa intimidade com Deus. E Jesus, Ele nos chama constantemente, queridos, de volta. Em Apocalipse 2, versículo 5, diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Sabe,
ele está dizendo aqui, lembra de aonde foi a queda, o que aconteceu, trazendo para as minhas palavras, aonde você deixou de ser leve, aonde você perdeu a essência. Arrependa-te e volta às primeiras obras. Volta lá no início. Volta lá à essência de adorador, aonde você estava lá conversando com Deus, que estar na presença dele para você era o mais importante. Amém? Então, lembre-se, queridos, eu não estou falando sobre um chamado à perfeição, não. Mas é um convite a nós vivermos, de fato, esse primeiro amor que nós temos perdido, por conta, de fato, de vivermos o automático, muitas vezes. Amém? Então, voltar à essência é amar mais do que aparecer. Eu preciso amar mais do que aparecer. Voltar à essência é obedecer mais do que impressionar alguém. Voltar à essência é viver com um coração inteiro. Aleluia, diante de Deus. Amém? Então, quando eu e você voltamos à essência, Cristo vai voltar a ser o centro das nossas vidas. Não vai ser só da boca para fora, vai ser de dentro. As pessoas vão perceber. Amém, queridos? A fé, ela vai voltar a ser viva na sua vida. E você vai voltar a esse lugar de ser um adorador de verdade. Nós vamos voltar. Amém? Amados, nós não podemos deixar de estar todos os dias no lugar secreto. Amém? Eu queria pedir para vocês soltarem a música que eu pedi, que eu mandei para a mídia. E eu queria te dizer, você não pode, queridos, deixar de estar todos os dias nesse lugar secreto. Voltar de fato à essência. Sabe, voltar à essência, eu posso dizer que é voltar para quem nós somos nele. Ah, mas eu já fui aconteceram tantas coisas. Ei, as pessoas sempre vão nos machucar, como você também vai machucar outras pessoas. Mas quando você volta à essência, você volta a um lugar de perdão, você volta a um lugar de admitir que você errou, é um lugar de você livrar o seu coração de algo que alguém fez com você. Esse é o nosso lugar. É o lugar dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Que não se distraem com as coisas que acontecem. Que, sabe, o primeiro lugar é estar, de fato, na presença dele. O primeiro bom dia, o primeiro pensamento é ele. Queria que você ficasse de pé, nós vamos cantar a essa música agora. Eu queria que você tirasse seu tempo com o Senhor agora. Pode aumentar, louvor. A ti me achei. Oh, aleluia, aleluia. Se você talvez tenha perdido esse tempo no seu lugar secreto,
Eu quero te convidar a fazer uma oração agora, falar você e seu pai, o nosso pai. Oh, aleluia, fazer com ele esse combinado de todos os dias. Buscar a presença dele. Voltar a essa essência de adorador. Aleluia. Ora, brava, brava, shuri, canta, ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência da adoração. A essência és tu. Oh, aleluia. Aleluia, nós precisamos trocar de fato, queridos, o nosso fardo pelo fardo dele que é leve e suave. Nós precisamos viver nessa essência para que a gente viva de forma mais leve, para que a gente seja mais alegre, não seja algo da boca para fora, mas seja de dentro mesmo. Não é sobre nós sairmos por aí mostrando algo, mas é sobre essa essência que ela exala. Ela é exalada. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui essa noite. Oh, Senhor, o Senhor conhece o coração deles. O Senhor alcança aquilo que eu não posso alcançar. O Senhor vê aquilo que eu não posso ver. Oh, Senhor, eu percebo pelo Espírito que tem pessoas aqui entre nós que precisam se derramar mais, que precisam buscar mais, que precisam ter mais esse tempo no secreto com o Senhor. E eu oro agora para que os olhos dos nossos entendimentos sejam abertos, Pai, que a gente possa enxergar, Senhor, aquilo que não está em alinhamento com a sua palavra, e é nesse lugar de adoração que nós vamos encontrar. Pai, eu oro por cada um aqui. Senhor, eu sei que tem pessoas que têm chamados nesse lugar, que não têm buscado essa adoração, que não têm entrado nisso, que não têm sido mais fervoroso, e por isso tem ficado no raso. Oh, Pai, tantas pessoas nessa igreja que tem um chamado, Pai, e que não tem vivido isso, porque ainda não tem entrado nisso, Pai, não tem adorado, não tem entrado nesse lugar do secreto, e eu oro agora para que isso se reacenda em nós, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, eu oro agora por pessoas que têm um chamado dentro dos 5 dons ministeriais e têm se calado, têm se conformado. Oh, Pai, eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que precisam, Senhor, entender que isso é algo que nasceu com elas, que o Senhor chamou, e elas precisam buscar, e elas precisam entender, e elas precisam estudar sobre o chamado delas. Oh, Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir ao louvor que comece a tocar a música que eu pedi para vocês. Que nós possamos voltar para esse lugar do secreto. Que nós possamos voltar para esse lugar de ouvir a tua voz. Oh, Pai, nós precisamos voltar a esse lugar. Nós precisamos voltar a esse lugar de rendição. Nós precisamos voltar a esse lugar de busca. Nós precisamos voltar a esse lugar de silêncio, aonde não somos nós, mas é o Senhor que vai falar. Nós precisamos buscar a esse lugar de submissão a uma autoridade espiritual que pode nos direcionar. Sabe, queridos, meu líder espiritual, meu líder de Wellington, é o apóstolo Guto, é Suelen. Mas sabe, queridos, Deus, ele está lá no ministério com tantas coisas para fazer e eu estou numa igreja local. E eu tenho um pastor. E como a voz do pastor, quando eu divido o homem, marido, e o homem de Deus, pastor, quando eu paro para atentar para a voz dele, para ouvir os conselhos dele, para entender o que ele está falando, como eu cresci. E Deus tem me incomodado, tem falado, não foi algo que eu estudei, que eu preparei, que nós precisamos atentar para a voz do homem de Deus. Nós precisamos atentar primeiramente para a voz de Deus. E muitas vezes, para que a gente entenda aquilo ali, a gente precisa ser exortado, corrigido em amor pelo homem de Deus. Todos aqui somos mulheres e homens de Deus. Eu sei que você está entendendo. Mas eu estou falando sobre uma autoridade que foi colocada para nos ajustar, para trazer equilíbrio naquilo que nós somos desequilibrados. Se submeta, se coloque nesse lugar de preparação. Deus está, eu não sabia que era isso que Deus queria trazer no final dessa ministração, mas Deus está dizendo, ajuste o seu tempo comigo, ajuste o seu tempo no secreto comigo e se ajuste ao homem de Deus que eu coloquei diante de você, sobre você. Oh, aleluia. Eu vejo alguns rostos aqui. Hoje à tarde, eu ouvi você, Jean. Eu estava orando, buscando ao Senhor, e o Senhor me trouxe você. Lá no verbinho, como chama o Wellington. E eu lembro que hoje a gente brinca com isso, e eu sei que você não tem nenhum problema com isso, por isso que eu vou falar. Mas você tinha uma coisa assim que o pessoal diz, a unção do gorila, não é? Mas sabe, que está tudo bem. Deus vai te usar assim, do jeito que você precisa entrar. Nós estávamos conversando como a gente está, como vocês nos surpreenderam no trabalho que vocês estão fazendo no diaconato. Vocês estão indo além. Mas sabe, isso já é Deus revelando coisas para o futuro. E você precisa, às vezes a gente, por conta de nome de um cuidado que a gente tem que ter, né, mas tá tudo certo, a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter todo esse momento mesmo na direção do culto, tá tudo certo, mas a gente precisa ser usado e se permitir deixar ser usado e ousado. A falta de ousadia nos atrapalha, foi o que me atrapalhou a vida quase inteira, toda inteira, por eu ser introspectiva, por eu ser mais fechada, por eu ser mais tímida, isso sempre me atrapalhou. Mas você nem é tímido. Você é um homem com um chamado poderoso. E Deus me mostrou isso essa tarde, enquanto eu orava. Não importa como Deus vai te usar, não. Se o pessoal diz que a unção disso, não importa. Se submeta ao homem de Deus. Ele vai trazer equilíbrio para você que você precisa. Mas sabe, a gente sempre diz, é melhor um fogo, que como é que é aquele selvagem, do que sem fogo nenhum. É muito ruim no teu fogo. Eu sei porque eu fui assim. Eu preferia ter tido fogo selvagem, aonde alguém ia me equilibrar. Mas eu tive que aprender de outra forma. Mas você, não se importe, submeta-se ao homem de Deus. E você vai ver. Eu sei que vai ser rápido. E eu não vou esperar até o fim do ano não, viu, Jean? Eu não vou esperar até o fim do ano para ver, não. Você sendo usado nessa igreja. E eu nem estou falando de púlpito, tá? Eu nem estou falando de púlpito. Eu nem estou falando de púlpito, você sabe disso.
Se permita entrar mais no fluir. Se permita entrar. Não se importe com o que vão falar. Não se importe se vão dizer, é demais. Não se importe. É melhor assim do que sem fogo nenhum. Vá por mim, porque eu já vivi esse tempo sem fogo nenhum. Entre no que Deus tem para você. Outra pessoa que Deus me mostrou foi você, Cris Bonano. E eu quero te dizer algo. Escute mais Janaína. Janaína, ela é uma profeta, mestre. Você não vai ver Janaína fazendo barulho como eu faço. Você não vai ver Janaína gritando. Você não vai ver Janaína sendo usada como Ingrid é. Você não vai ver. Ela é usada no chamado profético dela, ministrando a palavra como mestre. E todas as vezes, o pouco que a gente conversa, eu percebo em você, e eu já disse isso a você. Pois eu estou falando agora aqui em público. Você tem um chamado muito poderoso na sua vida. Escute mais Janaína Albuquerque, para que você entre. Você já foi reconhecida por essa igreja, ano passado, como ministra dessa igreja, uma das ministras. Entre nisso. Estude mais, escute mais. Você tem um chamado poderoso na sua vida. E a igreja precisa dessa unção que está em você, está sobre você. Seja ousada e ousada. E a gente sempre aconselha os nossos ministros, né? Veja o ministro que você mais se identifica. Veja que ele escute. Existe ministro que a gente se identifica mais, que a gente parece que nos chama para alguma coisa, escute eles. Vocês que têm chamados ministeriais aqui. Hoje eu comentava com o Elton sobre a Cris Braga. A gente conversou rapidamente hoje no telefone, no WhatsApp, e eu estava falando para o Elton, como Deus usou a Cris Braga aqui nessa figura, nesse negócio que ela me mandou. E o Elton disse, Leila, ela é uma profeta. Cris, você é uma profeta genuína. Você sabe disso, você sempre soube. Mas é no secreto que Deus vai te dar direções. E eu falo para todos vocês que têm um chamado, a Ingrid, todos vocês que têm chamado aqui, que eu sei que tem. Não é sobre vocês estarem aqui não, sabe? O púlpito, terça e quinta, é muito pouco para a gente botar todo mundo para ministrar sempre. Mas o seu altar é onde você está. O seu altar, você já ouviu isso tantas vezes. O seu altar é onde você está. É numa visita que você vai fazer. É numa conversa que você tem com alguém. Nesse lugar, você pode ser usado. A igreja são poucos cultos para tanta gente. A gente enxerga tanto potencial dentro dessa igreja. A gente vê tanta gente que já podia estar correndo mais. Eu posso citar aqui, daqui eu estou vendo alguns, mas eu não vou citar todos, não vou falar mais. Eu vou só até onde Deus vai me direcionando. Mas eu quero te dizer, a palavra final que está no meu coração é essa, queridos. Submeta-se ao secreto com o Senhor. Entre nesse secreto com seu Pai, busque mais a Ele. Se submeta ao homem de Deus, que jamais vai te parar. Eu amo a unção pastoral, porque a unção pastoral, ela se alegra. Ela não tem inveja se alguém ministra melhor do que ela. Não tem isso no coração. Se é pastor de verdade, não tem isso não. Ele se alegra quando ele vê alguém ministrando até melhor do que ele. Ele quer isso. E esse é o desejo do coração do pastor Wellington. Para cada um de vocês. Ele quer se sentar ali e regozijar com aquelas pessoas que ele está levantando. Então entre, não descanse, não sossegue. Vocês que têm um chamado ministerial, vocês que têm um chamado, seja de mestre, de profeta, de apóstolo, não pare. Entre mais na presença, busque mais ao Senhor, se submeta ao homem de Deus. Vai acontecer. Agora você precisa querer. Você precisa buscar, você precisa se submeter. Porque o nosso maior problema, muitas vezes, é porque a gente não quer se submeter. Muitas vezes ele falou coisas para mim que eu não quis me submeter. Quantas vezes ele diz, Leila, abra a sua agenda do Rema. Não fique presa só a Resende. Vá. E eu passei 12 anos, não, 12 não, vamos dizer 10 dos 12 que eu estou aqui, dizendo não. Não quero.
Sabe, queridos, eu abri desde o ano retrasado. E eu tenho visto o que Deus tem feito. Eu não sou igual a Kelly, eu não sou igual a Ingrid, eu não sou igual a Cris Bonano, eu não sou igual a Braga, eu não sou igual a vocês. Eu tenho o meu jeito. E Deus vai me usar do jeitinho que eu sou. Deus vai usar vocês do jeitinho que vocês são. Todos nós temos um chamado, que é o chamado da reconciliação. Todos nós temos esse chamado. Mas todos nós, de alguma forma, estamos negligenciando isso. Porque a gente escuta, a gente está tão acostumado a ouvir o pastor falou isso. Quem fez o Rema passou 2 anos ouvindo que tinha o chamado da reconciliação. Mas a gente não atenta para isso. Sabe o que é isso? Distração. Algumas pessoas aqui vão precisar tirar o Instagram para parar de ficar rolando vídeo. Algumas pessoas vão ter que se desconectar mesmo, até perceber. Sabe qual é o problema às vezes da gente? O Elton falou isso uma vez aqui, é uma verdade. Nós que somos da palavra da fé, nós temos o péssimo costume de achar porque nós somos da fé, esquecemos algumas coisas primordiais para a vida de um cristão. Por exemplo, jejuar. Cristão, que é cristão, filho de Deus, que é filho de Deus, jejua. A gente tira tempo com Deus. A gente faz jejum, a gente está no secreto com Ele, a gente tira tempo para ouvir a voz dEle. Ei, jejum é para os dias de hoje. Ah, mas eu tenho dúvidas sobre jejum. O homem de Deus está aqui para tirar suas dúvidas. Amém, queridos. Angélica, eu queria chamar você aqui à frente. Você é outra que tem um chamado. Você sabe disso. Os dias têm sido bem difíceis, né? Eu sei disso. Os dias têm sido bem difíceis. Mas sabe, eu vou impor as minhas mãos sobre você, porque tem uma coisa sobre a minha vida que isso é fato. Eu já passei por dias tão escuros que ninguém aqui sabe, porque eu não sou de dar ibope a Satanás. Pode estar dando sangue na canela, ou eu procuro a minha liderança, ou eu procuro o meu pastor. Porque eu tenho uma liderança antes dele, por sermos pastores do ministério. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca dei ibope a Satanás, sabe? Eu sempre consegui, em algumas coisas eu fui falha, mas em outras eu consegui ser, acho que a palavra é resiliência, ficar na minha, engolir, chorar ali, ficar calada, nos dias que a coisa estava feia mesmo, que eu dizia, eu não acredito que eu estou passando por isso. Coisas que muita gente nem sabe. Talvez só ele e minha mãe. Mas sabe o que eu encontrei nesse lugar? Força. Um levantar de Deus por dentro. Você tem o seu pastor, você tem a mim, que sou a esposa dele, que estou para auxiliar ele, para te levantar, para te ajudar nos dias maus, nos dias escuros. Eu sei que você já é essa que busca o Senhor todos os dias, você é essa que teme ao Senhor, você é dessas, uma adoradora. Mas sabe que, nesses dias que parece que a coisa ficou escura demais e que a gente não vai sair dessa situação, existe uma graça e uma força tão sobrenatural. Você precisa se submeter, falar, tá aqui, não sair contando, espalhando, não precisa disso. Porque quando a gente está falando, isso eu falo para toda a igreja, sabe, queridos, quando a gente está falando dos nossos problemas, contando, falando, porque fulano fez isso, porque está acontecendo isso, ei, nós estamos dando munição para Satanás. A gente precisa muitas vezes se calar. Você não é dessas que fala muito, você é mais da sua. Mas, às vezes até demais, né? Porque a gente fica sabendo das coisas lá na frente. Mas existe uma graça sobre o Senhor, do Senhor, sobre a sua vida. Para passar pelo tempo que você está passando.
Cris. Vamos orar aqui por ela. Põe as mãos sobre ela agora. Queria que a igreja estendesse a mão para cá. Ah, Leila, o que está acontecendo? Não, gente, é Deus cuidando dela. Tá tudo bem. Deus, o pai dela, está só cuidando dela. Amém? Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, pela vida dessa mulher de Deus. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque nós sabemos que hoje à noite ela está sendo fortalecida, está sendo amada e cuidada pelo Senhor. A paz que excede em todo tempo, que excede todo entendimento, que troca aquele fardo pesado por um fardo leve. E que nos tempos da meia-noite, nos tempos de noites escuras, o Senhor está cuidando e amando. E dizendo, filha, eu te amo. Independente das coisas que se levantam. E nós oramos como igreja agora pela vida de Angélica, Pai. E dizemos em nome de Jesus, declaramos, profetizamos sobre a vida dela, que algo sobrenatural vai se manifestar ainda esse mês. E toda dor, toda tristeza que esteja sobre ela, se revertendo agora em paz, em leveza, em tranquilidade. Ela entrando num tempo sobrenatural, num tempo de crescimento, de avanço. Nada vai parar. Nós sabemos quem é Satanás. E nós sabemos que quanto mais nós entramos e buscamos, e mais ele quer atacar para que a gente pare. Mas eu oro e declaro essa agora em nome de Jesus, junto com meus irmãos. Satanás, tu perdeu. Eis aqui uma mulher de Deus. Que sabe se submeter a uma palavra, que sabe ouvir uma direção, que atenta para as instruções de Deus. E aquilo que estava pesado, aquilo que estava trazendo dor, essa noite está sendo trocado por paz. Tempos diferenciados. Algo sobrenatural acontecendo. Sendo trocado o fardo, a tristeza por alegria, por paz. Ela vai dizer, como assim? Ah, mas quem se submete ao Senhor. Onde parece que tudo é o fim, onde Deus começa, ei filho, eu tenho um novo tempo, eu tenho algo novo para você. Oh, aleluia, Pai. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Oh, queridos, vamos louvar o Senhor. Enquanto a Angélica está recebendo aí, aqui, recebe aí no seu lugar. O pastor vai ministrar a ceia, eu sei. Eu estou com a hora avançada, mas Deus precisava alcançar aqui hoje à noite. Ele queria falar sobre esse tempo mesmo. Levanta a tua mão, canta ao Senhor, louva ao Senhor do teu coração. Profetiza essa letra sobre você, sobre a sua vida. Fala isso do seu coração. Vem, Senhor, todos os dias. Quero ser primeira essência. Não deixe que os meus olhos o primeiro amor sim, Senhor, te adorar. Vem, Senhor, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, todos os dias, quero ser teu bom perfume, primeira essência, em particular. Pai, como é bom, Senhor, estar como família, na mesa do Pai, fazendo o que nós estamos fazendo em memória de Jesus. Obrigado por sua unção, Pai, pela operação do seu Espírito em nosso homem interior, no nosso verdadeiro eu. Obrigado pela fortaleza, obrigado pelos dons do Espírito. Oh, Pai, somos gratos por estar embaixo e envolvidos neste ambiente, nessa atmosfera, Senhor. E vamos praticar a ceia do Senhor, debaixo desse reconhecimento, aleluia, de Jesus. Não vamos olhar para nós mesmos, mas olhar para Jesus. Ele é o centro, aleluia, é o centro da ceia. Aleluia, é o seu amor revelado na pessoa de Jesus, que foi derramado em nossos corações por meio do seu Espírito, que nos possibilita ser semelhante a Jesus. Obrigado, Pai, por esses elementos, por aquilo que eles representam. Aleluia, vamos participar com alegria, reverência, adoração. Aleluia, pode servir. Você pode pegar, meu irmão. Aleluia. Mas não se desconecta do que Deus está fazendo. Há unção poderosa nesse lugar. Só para te adorar, quero ser primeira essência. Vem, Senhor. Vem, Senhor, todos os dias, quero ser primeira essência. Vem, Senhor.
Vem, Senhor, todos os dias. Quero ser primeira essência. Vem, Senhor, mais uma vez. Vem, Senhor, todos os dias. Quero ser teu bom perfume, primeira essência particular. Aleluia. Com suas palavras, adore ao Senhor com suas palavras. Nós te amamos, Pai amado. Obrigado, Pai. Porque Jesus, quando chamou os discípulos, o primeiro convite de Jesus aos discípulos foi para estar com Ele. Obrigado, Pai, por esse privilégio de poder estar contigo, a nossa essência. Aleluia, o nosso lugar secreto. Oh, lugar de intimidade, lugar de comunhão. Obrigado, Pai, pelo seu grande amor. Aleluia, a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diz, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos participar, irmãos, em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos participar no nome de Jesus. Vem, Senhor, todos os dias. Quero ser meu bom perfume, primeira essência. Mais forte, vem, Senhor. Vem, Senhor, todos os dias. Quero ser teu bom perfume, primeira essência. Vamos, irmãos, mais forte. Vem, Senhor, todos os dias. Quero ser primeira essência, meu jardim particular. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, te amamos. Vem, Senhor.
primeira essência, meu jardim particular. Aleluia, que bênção. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eita, irmãos, que culto maravilhoso. Só lembrando para você, na terça-feira, nós temos pela manhã, 8 da manhã, temos o Toda Terça. Pelo Instagram do Ministério Verbo da Vida, você pode acessar, assistir ao vivo. Sempre uma palavra poderosa, é como se fosse um culto daqui. Amém? E à noite nós temos o nosso toda a terça de oração. Amém? 20 horas estaremos orando. Aleluia. Que você possa estar conectado ao Instagram da igreja para estar informado do que está acontecendo. Deixa eu ver o que mais. Amém. Caso você queira, meu irmão, que eu ore por você, alguma coisa específica, eu estaria aqui na frente, você pode me procurar. Aleluia. Se você quiser falar comigo, você sabe o meu número do celular, você pode entrar em contato. Amém. Só peço a você um pouquinho de paciência, porque meu celular está partindo para o Senhor. Está sem sinais vitais. Algumas pessoas têm reclamado que eu não... É porque, gente, ele não faz som. Já está sem voz. Ele está já indo embora. A gente está tentando ver se ressuscita ele, ele volta. Mas já foi ressuscitado algumas vezes. Eu acho que dessa vez ele vai embora. Amém? Mas só tenha paciência. Eu sempre estarei disponível para poder, como família, a gente crescer no Senhor. E vamos fazer a nossa confissão para a gente orar e encerrar. Amém? Coloca a confissão aí. Aleluia. Em Cristo, viu? Diga, eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente conservado. Quem crê, dê um glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto. Obrigado pela bênção, por tudo que o Senhor reservou para nós. Que culto maravilhoso, Pai. E também, Senhor, aprendemos a falar com a nossa semana. A dizer, ei, semana, venha trazendo o favor do Mestre para a minha vida. Aleluia, boas notícias. Aleluia, obrigado pela nossa saída aos nossos lares, debaixo de paz e tranquilidade. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Não saia sem falar com 50 pessoas.